Levantamento mostra que o número de brasileiros presos no exterior subiu mais de 200%. Polícia Federal faz operação contra grupo que trouxe legalmente mais de 250 brasileiros aos Estados Unidos. Fumaça de incêndios florestais do Canadá atinge 4 estados como New York e Massachusetts e pode afetar a saúde. De olho na segurança do setor da construção civil, cidade de Boston vai exigir dos trabalhadores um treinamento especializado. E depois de conquistar 8 títulos mundiais com o ritmo da salsa, casal de brasileiros faz tour pelos Estados Unidos. A dança ela nos transformou muito, nos deu a oportunidade de conhecer muitas culturas, de falar mais idiomas, de conhecer o mundo. Olá, muito boa noite. Boa noite. Na última década, o número de brasileiros presos no exterior subiu mais de 200%. Os dados foram divulgados pelo Itamaraty. Existem hoje quase 8 mil brasileiros detidos em penitenciárias de outros países e a maioria está aqui nos Estados Unidos. O número de brasileiros presos no exterior praticamente triplicou nos últimos 10 anos. Passou de 2.500 em 2011 para 7.800 em 2022. Os Estados Unidos concentram 51% dessas detenções de cidadãos do Brasil. Só no ano passado, 4 mil pessoas foram presas no território americano. Esse número não inclui os 37 mil brasileiros que foram capturados tentando cruzar ilegalmente a fronteira sul do México com os Estados Unidos em 2022. Segundo dados gerais do Itamaraty, outros 2 mil brasileiros estão presos na Europa e 1.100 na América do Sul. E nesta segunda-feira, a Polícia Federal do Brasil deflagrou uma mega operação de combate à migração ilegal. O foco foi uma quadrilha que já trouxe pelo menos 250 brasileiros aqui para os Estados Unidos pela fronteira com o México. A PF cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão em Minas Gerais e São Paulo. Ao mesmo tempo, a Justiça Federal determinou o bloqueio de 26 milhões de reais pertencentes aos suspeitos de integrar a quadrilha. O grupo é acusado pelos crimes de promoção de migração ilegal, inclusive de crianças e adolescentes, e associação criminosa. Em caso de condenação, cada integrante pode cumprir pena de até 14 anos de reclusão. Segundo a investigação, foram identificados mais de 250 brasileiros, entre eles 100 menores de idade, que migraram ilegalmente para os Estados Unidos com auxílio dessa associação criminosa. As travessias eram feitas pelo México através do esquema conhecido como Cai-Cai, caracterizado pelo imigrante ser detido ou se entregar ao Departamento de Proteção de Fronteiras para aguardar o processamento de um pedido de asilo. A quadrilha cobrava cerca de R$20 mil por pessoa para fazer a travessia e costumava ameaçar os familiares que ficavam no Brasil. E falando de fronteira, um grupo de imigrantes que cruzou do México para os Estados Unidos foi levado do Texas direto para a Califórnia em um jato particular. Eles teriam sido enganados para viajar. Há suspeitas de que o governo da Flórida orquestrou toda essa operação. A Califórnia abriu uma investigação e a Eloá Orazen tem todos os detalhes dessa história para a gente. Os 16 imigrantes foram recebidos no Texas logo depois de cruzar a fronteira sul com falsas promessas de emprego, moradia e saúde. Eles foram levados de jato particular direto para Sacramento, na Califórnia, e abandonados neste estacionamento sem nenhum tipo de auxílio. Uma ONG que cuida de imigrantes recebeu os venezuelanos e colombianos e disse que o grupo carregava documentos que indicavam que o voo teria sido coordenado pelo governador da Flórida. A ativista Cecília Flores, da ONG Sacramento Area Congregations Together, se diz chocada com a situação. Shocked at the lack of humanity and the lack of É uma falta de humanidade. Eles foram enganados. São seres humanos, pessoas com família, afirmou ela. O governador da Flórida, Ron DeSantis, fez em 2022 a mesma coisa. Ele despachou, também em avião particular, dezenas de imigrantes para Martha's Vineyard, uma região conhecida pelo turismo de luxo. Na época, ele pagou $1,5 milhão por essa viagem. O Departamento de Justiça da Califórnia está investigando o caso e prometeu processar o responsável. No ano passado, o governador de Massachusetts acusou a Flórida de contrabando, sequestro,
tráfico de pessoas e abriu um processo contra o governador por crime civil e penal. Desumano e cruel essa ação de transportar imigrantes para outros estados mediante falsas promessas de emprego, de acomodação, de uma oportunidade de vida melhor, quando tudo é mentira. O maior suspeito disso é o governador do estado da Flórida, Ron DeSantis. Primeiro, porque ele já fez isso no passado. Segundo, porque a empresa que tinha feito o transporte para Massachusetts agora é a mesma empresa que fez o transporte dos imigrantes para a Califórnia. E terceiro, porque, coincidentemente, o Ron DeSantis tem um evento do seu partido republicano daqui a 2 semanas na mesma cidade de Sacramento, na Califórnia. Então, é mais uma vez o Ron DeSantis querendo ser controverso, chamar os holofotes para si, chamar a atenção da mídia para si próprio. Mas é ele mesmo que também recentemente criminalizou a ação de transportar imigrantes ilegais para dentro do seu estado na Flórida. Então, eu espero que o procurador-geral do estado da Califórnia consiga uma maneira de incriminar o Ron DeSantis para que ele sinta o gosto do próprio remédio, para que o feitiço se vire contra o feiticeiro. Depois do intervalo, muitos estados do país, como New York e Massachusetts, estão em alerta com a fumaça dos incêndios florestais do Canadá, que danificam a qualidade do ar. E tem os detalhes do final de semana marcado pela violência armada, que em 2 dias matou ao menos 100 pessoas aqui nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Se você mora em New York, New Jersey, Pensilvânia e Massachusetts, já deve ter notado uma névoa densa no ar desses estados. É que a fumaça dos incêndios florestais do Canadá já estão atingindo todas essas regiões. Essa névoa já se espalhou por quase 2.000 milhas. Por isso, as autoridades estão alertando que a qualidade do ar está comprometida. A Carolina Camargo explica pra gente quais os riscos à saúde. New York parece estar acordando todos os dias sob uma neblina densa, que parece não ter fim. Segundo os especialistas, esse céu nublado é resultado das queimadas do Canadá, que afetam a qualidade do ar e podem provocar graves problemas respiratórios. A fumaça do incêndio florestal contém uma fuligem invisível aos olhos, que é tóxica, pode ser inalada e parar na corrente sanguínea. Os médicos dizem que respirar esse ar ruim pode provocar crises de tosse, respiração ofegante, asma e bronquite. Pode ainda irritar os olhos, o nariz e a garganta. Em casos mais graves, pode provocar até problemas cardiovasculares. Os cuidados que devemos ter. Primeiro, se puder afastar do foco de incêndio, isso vai ajudar muito. Usar máscara para reter partículas de fuligem. Fazer inalação, manter toda a via aérea bem hidratada. Tomar muito líquido para a via aérea ter substrato para conseguir reagir. E fazer lavagem nasal. Hoje em dia existem dispositivos de alto volume, coloca soro fisiológico e lava o nariz 2, 3 vezes por dia para poder eliminar toda a fuligem, todas as impurezas que o nosso nariz filtrou. O principal filtro do nosso corpo é o nariz e tem que ser bem tratado. Além de New York, moradores de New Jersey, Maryland, Massachusetts e Pensilvânia também estão sob alerta. Apesar disso, nas redes sociais, muitos moradores estão mostrando imagens espetaculares do pôr do sol e do nascer do sol. Essas cenas também são provocadas pelos incêndios florestais do Canadá, que seguem fora de controle há mais de uma semana. Centenas de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas em Nova Escócia e outras regiões canadenses. O clima quente e seco está dificultando o trabalho dos bombeiros. Esta já está sendo considerada uma das maiores temporadas de incêndios dos últimos anos no país. Ainda falando de saúde, milhares de pessoas não estão conseguindo tomar os medicamentos prescritos pelos médicos. Sabe por quê? Pelo alto preço dos remédios. A maioria das pessoas disse que está muito caro e não tem dinheiro para comprá-los. O alerta foi feito pelo CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Em 2021, a maioria dos adultos entre 18 e 64 anos tomou pelo menos um medicamento prescrito. O restante, não. Mais de 8%, ou seja, 9,2 milhões de pessoas, alegaram que tentaram economizar dinheiro ou pular doses e que, mesmo assim, não conseguiram cumprir toda a prescrição médica. A pesquisa apontou, por exemplo, que 1,3 milhão
200.000 pessoas com diabetes estão racionando a insulina. Um levantamento indicou que houve um aumento de quase 5% nos custos de medicamentos prescritos de 2020 a 2021, um montante de quase 63 bilhões de dólares. Os médicos alertaram para os riscos à saúde que essa situação pode levar nos pacientes e também no potencial de custos ainda mais altos em tratamentos adicionais. Agora vamos ao nosso giro de notícias, que traz uma série de flagrantes. Entre eles, imagens de um bandido que roubou um carro com um bebê dentro e abandonou a criança no meio da rua. A polícia da Flórida está procurando este homem que para o veículo recém-roubado e deixa a criança de 2 anos na beira da estrada, em um beco. Poucos minutos depois, chega a polícia e encontra o bebê sentado e, por sorte, em segurança. What's up, buddy? You okay? O carro foi roubado ao norte de Daytona Beach. A mãe da criança disse que entrou na driveway da casa de um parente, entrou para pegar uma coisa e, quando saiu, já não havia mais carro. You gotta leave the car. No Havaí, um grupo de bons samaritanos ajudou um turista que parou dentro de um lago ao seguir as orientações de um GPS. O mapa estaria confundindo a rampa para barcos como parte da estrada. Esta é a segunda vez que algo assim acontece. Em abril, 2 turistas também caíram no lago e foram salvas por pessoas locais. Em Cincinnati, Ohio, a polícia liberou imagens de um tiroteio que deixou 3 crianças feridas na tentativa de identificar os criminosos que atiraram mais de 30 vezes em uma região de parque. O carro usado pelos bandidos já foi recuperado, mas a polícia ainda diz não saber qual o motivo do ataque. As crianças baleadas têm 10, 14 e 15 anos. Elas estão fora de perigo. Na Filadélfia, a polícia também está procurando por 3 pessoas que pararam um carro na frente de um hospital universitário e saíram atirando mais de 40 vezes, ferindo 3 homens. As vítimas, que têm de 18 a 25 anos, passam bem. Elas estavam perto da entrada de emergência da Temple University quando foram atacadas. Até agora, houve mais de 230 vítimas de armas de fogo no norte da Filadélfia desde o começo do ano. E este final de semana foi marcado pela violência armada, que matou pelo menos 100 pessoas aqui no país. Isso representa uma média de mais de 2 vítimas fatais por hora durante 2 dias. Os dados são do Gun Violence Archive, que contabilizou a morte por armas de fogo aqui nos Estados Unidos. Diante dos números, milhares de pessoas saíram às ruas para protestar, alegando que as armas se tornaram uma crise de saúde pública. Hoje, por exemplo, mortes por armas de fogo é a causa número 1 de mortes de crianças aqui no país. Em dados gerais, até agora, desde o começo do ano, mais de 18 mil pessoas foram baleadas e mortas aqui nos Estados Unidos. No próximo bloco, de olho na segurança na construção civil, a cidade de Boston vai exigir um treinamento especializado aos trabalhadores. E a gente explica o novo relatório de empregos para o mês de maio, que revela que o mercado de trabalho não está pronto para desacelerar. O mercado de trabalho americano segue aquecido. Em maio foram adicionados 339 mil novos empregos, mas, ao contrário do que se pensa, isso não é uma boa notícia. Esse setor forte aumenta a pressão sobre a inflação e isso acende o alerta amarelo no Banco Central americano, que está tentando controlar a alta dos preços no país. As novas vagas de emprego surpreenderam os economistas e o mercado. O número foi 78% maior do que o esperado. A abertura de novos postos aconteceu nos setores de serviços, medicina, construção, transportes e assistência social. A preocupação dos especialistas é que, com o crescimento do emprego, aumente também a pressão salarial, que estava desacelerando. Mais dinheiro no mercado pode significar mais consumo, e isso pode provocar mais inflação, que ainda é a mais alta do país. Esses números chamaram a atenção do Banco Central norte-americano, que vem aumentando a taxa básica de juros para conter a alta galopante dos preços. Hoje, a taxa básica de juros do país está entre 5% e 5,25%. É a mais alta desde 2006. O Banco Central está monitorando o mercado de trabalho.
E atenção, reguladores federais estão avisando as pessoas para não armazenar dinheiro em plataformas como PayPal e Venmo. O diretor do Departamento Norte-Americano de Proteção Financeira do Consumidor diz que mais pessoas estão usando esses aplicativos como conta para depósito direto de salários ou até para servir como poupança. O problema é que, diferente dos bancos tradicionais, essas plataformas não são seguradas pelo governo federal. E se acontecer algum problema, como uma falência, não há recursos para a recuperação do dinheiro perdido. O governo norte-americano alerta ainda que hoje essas plataformas acumulam bilhões de dólares de clientes e que o valor está em risco. Em um comunicado, a Associação de Tecnologia Financeira disse concordar com esse alerta, mas acredita ser improvável que o setor entre em colapso. Olha só o que um especialista brasileiro nesse assunto disse sobre essa polêmica. Bom, de fato, nós temos cada vez visto mais as agências de regulação dos Estados Unidos se preocupando com contas que não estão inteiramente protegidas pelo FDIC, que é o caso PayPal e da Venmo. Isso ocorre porque nós temos visto uma crise bancária nos Estados Unidos se alastrando, que começou, obviamente, e se alastra muito mais naqueles bancos mais fragilizados, aqueles bancos regionais. Estamos até vendo a integralização desses bancos, muitas vezes por bancos maiores, de maior robustez. Então, o medo das instituições de regulação é exatamente com que os clientes dessas instituições financeiras, de pagamentos e transações bancárias, fiquem na mão uma eventual quebra dessas empresas. E lógico, se for guardar de fato o dinheiro, investir o dinheiro, sempre é melhor optar por algumas instituições que tenham mais liquidez, que até você tenha acesso a produtos de instituições financeiras ou até tesouro, enfim, que seja algo mais seguro do que só deixar uma conta, às vezes remunerada, alguma coisa mais simples ali que não necessariamente está protegido pelo FDIC, que é o caso do PayPal e da Venmo. Em Massachusetts, empresas da construção civil vão ser obrigadas a contratar apenas funcionários que tenham um curso especializado de segurança. A ideia é reduzir o número de acidentes desse setor. Em 2021, mais de 5.000 pessoas perderam a vida em trabalhos de risco, como nos mostra a Giovanna Locatelli. Segundo dados dos órgãos americanos de segurança, a construção civil está no topo das atividades de risco no país. A maioria dos acidentes está relacionada com quedas de alturas. E os números impressionam. Segundo dados federais, em 2021, quase 5.200 trabalhadores perderam a vida em acidentes de trabalho no setor da construção em Boston. Desses, 1.130 eram hispânicos e brasileiros. Para mudar as estatísticas, a prefeita de Boston, Michelle Wu, juntamente com representantes da OSHA e organizações de trabalhadores da construção civil, assinou uma portaria para melhorar as leis do setor. Esta legislação pode criar as regulações para obter mais permisos e com o poder para o governo e o Departamento de Serviços de Inspecções. A partir de agora, as empresas responsáveis por obras de construção civil na Grande Boston deverão exigir que os trabalhadores tenham carteira OSHA 30, com treinamentos mais rígidos no setor da construção. Antes, os treinamentos de 10 horas eram considerados suficientes. Com a portaria, os trabalhadores deverão passar por um treinamento de 30 horas. O OSHA 30 prevê treinamento em sala de aula, onde os profissionais aprendem sobre leis e utilização correta dos equipamentos de segurança. A medida foi aplaudida pela comunidade. O brasileiro Rony Jabur é credenciado pela OSHA e é uma autoridade em segurança do trabalho nos Estados Unidos. Ele foi eleito pelo Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos como uma das 40 pessoas mais importantes do mundo nessa área. Esse momento é muito importante porque, infelizmente, muitos trabalhadores se machucam na construção, morrem na construção por falta do treinamento. E esse momento, a importância que vai trazer uma obrigatoriedade ainda maior para as empresas de estarem treinando seus trabalhadores, não só com treinamento básico de 10 horas, mas agora de 30 horas, ou seja, uma semana em sala de aula para eles aprenderem como trabalhar com segurança e ter certeza que eles irão cumprir as regras de segurança e voltar para casa todos os dias para a sua família da mesma maneira que eles foram trabalhar de manhã. No próximo bloco tem reportagem sobre os perigos da asma que durante o verão atinge milhões de pessoas aqui no país. E a gente te mostra que um casal brasileiro anda conquistando os Estados Unidos e o mundo com a salsa.
Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi estipulada pela ONU para chamar a atenção do mundo para os cuidados com o nosso planeta Terra. E nessa data tão importante, a administração Biden anunciou um plano para desenvolver hidrogênio como fonte de energia alternativa. A ideia é iniciar a transição para uma energia limpa no país e produzir até 2050 50 milhões de toneladas métricas de combustível de hidrogênio limpo. Uma meta que pode reduzir em 10% a poluição que aquece o planeta. A iniciativa faz parte do plano de Biden de descarbonizar as indústrias de energia, aço, agricultura e transporte aqui no país. Apoiadores do combustível de hidrogênio dizem que ele pode ser feito de água ou combustíveis fósseis e que não polui quando queima. Mas os críticos alertam que com esse plano o país pode se tornar ainda mais dependente dos combustíveis fósseis. Até setembro, a Casa Branca vai revelar os estados que receberão os centros de hidrogênio do país. Faltando 2 semanas para o verão, o calor já começou a aparecer em várias partes aqui do país. Mas, à medida que o tempo fica mais quente, problemas respiratórios como a asma também começam a aparecer com mais frequência. Às vésperas do verão, o sol pode parecer convidativo, mas para quem tem problemas respiratórios, cuidado! É exatamente nessa época do ano que a asma, por exemplo, ataca. Os médicos dizem que é a mistura de calor com umidade do ar que provoca o aumento de tempestades. Esse fenômeno climático quebra os pólens e outros alergenos em partículas menores, que são facilmente inspirados no ar pelas pessoas. E isso é o que ataca o sistema respiratório, provocando tosse, falta de ar, congestão nasal e podendo resultar em asma ou até bronquite. Os médicos orientam as pessoas a se prevenirem e evitarem os gatilhos que podem disparar as crises. Entre as sugestões estão ajustar sua programação, monitorar a qualidade do ar, evitar sair logo depois dos horários de chuva, beber bastante água e, se possível, usar máscara. Vamos ver como é que vai estar o clima amanhã? Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa? Olha, Boston, tempo chuvoso, mínima de 54. Nova York também tempo ruim, mínima de 56, máxima de 79. Sol forte em Charlotte. Em Atlanta, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 68, máxima de 87. Na Flórida, tempestade apenas em Miami. Em Tampa, sol entre nuvens, máxima de 91. Chove em New Orleans e chove também em Houston, Evelyn. Pois é, essa tempestade continua em Brownsville, em San Antônio também, muita trovoada, gente. Mas em El Paso, o sol vai aparecer entre nuvens, com máxima de 91, bastante calor. E esse calor continua se espalhando, olha só, gente, no Arizona, Phoenix, 99 de máxima. Em Los Angeles, o tempo vai permanecer totalmente nublado ao longo do dia. Em Las Vegas, máxima de 93 e muito sol. E em São Francisco, o sol aparece um pouco tímido, com pancadas de chuva ao longo de todo o dia. E para encerrar o nosso jornal, a gente traz um casal de sucesso. Depois de conquistar 8 títulos mundiais, misturando salsa com o gingado típico brasileiro, a dupla resolveu fazer uma parada em Miami. Durante 1 ano, eles vão dar shows, aulas, palestras e cursos para quem quiser aprender os segredos e a técnica de qualidade que é mundialmente reconhecida. A Carla Marinho conversou com esse casal. Olha só. De Brasil, Rafael e Karim. O ritmo é cubano, mas o gingado, esse é original do Brasil. Karine e Rafael nasceram na terra do forró, no Ceará, mas ganharam fama no mundo como os reis da salsa. A técnica criada por eles une referências dos ritmos brasileiros e o impressionante giro conquistou plateias e jurados por onde dançavam. Com 20 anos de carreira, a salsa abriu as portas do mundo para essa dupla que já conquistou o Mundial de Dança 8 vezes.
E a dança, ela nos transformou muito, nos deu a oportunidade de conhecer muitas culturas, de falar mais idiomas, de conhecer o mundo, de melhorar a nossa condição financeira. Então a dança, ela nos levou a lugares e a realizar sonhos impossíveis pra gente, né? A gente escolheu essa vertente competição, então graças a Deus, com muita dedicação, como povo nordestino, né? Graças a Deus a gente conseguiu todos esses títulos que nos proporcionaram viajar o mundo inteiro e estarmos aqui hoje. A dança sempre foi mais que a profissão, é a vida deles, literalmente. Tudo acontece na pista, do pedido de casamento ao anúncio da gravidez. E olha aí a Karine, grávida de quase 5 meses. Esse ano o casal se aposentou das competições para focar em outros objetivos aqui nos Estados Unidos. E eles escolheram Miami, a capital americana da salsa, para tocar o projeto. É o futuro, né? Ter uma escola bem-sucedida, proporcionar a nossa cultura e a nossa salsa também para mais pessoas. Somos muito convidados aqui pela comunidade latina para ensinar, para dar aula devido às nossas especialidades dentro da salsa. A comunidade latina é muito grande. E no Brasil se dança salsa, mas não se compara aqui aos Estados Unidos, a Miami, né? Que tem tanta gente que é apaixonada pela cultura latina. Ensinando nas aulas de dança ou se apresentando nos palcos mundo afora, os reis da salsa seguem difundindo o ritmo queridinho da comunidade latina, carregado do gingado genuinamente brasileiro. Incrível, muito sucesso para a Karine e para o Rafael aqui nos Estados Unidos. Bom, o Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente espera vocês amanhã às 7h30 da noite. Você fica agora com mais um episódio da 7ª temporada da série Reis. Até amanhã e uma boa noite. Boa noite.